Personalidades. Estava com saudade? Eu tava. Confesso para vocês de poder revê-los e revê-las. É um programa tão interessante. Eu quero agradecer a oportunidade que a Assembleia me deu, em particular a comunicação da Assembleia Legislativa, porque eu acabo convivendo com muita gente interessante, né? Esse programa Personalidade me fez, ao longo dos últimos 2 anos, conversar com vários tipos de pessoas, várias experiências, e eu, como sou muito curioso, o ser humano me atrai, né? A experiência humana me atrai muito, então eu gosto de fazer o programa porque eu acabo aprendendo muito. E mês de março é um mês especial, né? Porque o dia 8 de março, é dedicado às mulheres. É claro, cada vez a gente sabe que o dia do respeito à dignidade feminina são todos os dias. Mas, inegavelmente, é importante, nós somos humanos, a gente gosta de ter dias para celebrar. Celebrar as lutas, celebrar os avanços, os desafios. Por isso que esse Personalidades é especial. Ele é especial porque nós convidamos, nesse mês de março, para refletir sobre projetos ligados à violência contra a mulher, experiência como parlamentar, né, a mulher na política, experiência na maternidade, experiência no esporte, que é muito importante. Trouxemos lá, faz tempo que eu não visito, eu gosto muito, né, de Cacilândia, a vereadora Sumara Ferreira Leal. Quase que eu troquei o nome, né, Sumara? Ferreira Leal, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Sumara, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Benhur, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece. Ela veio lá de Cacilândia só para essa personalidade. A gente quer agradecer esse prestígio que tem a TV Assembleia, né? O programa Personalidades. Sumara, vamos para as pessoas que estão nos acompanhando conhecer um pouco da tua história. Eu estava lendo um pouco sobre a sua vida e você estava dizendo que desde cedo aprendeu a participar, porque tua mãe foi vice-prefeita, teu pai era do sindicato rural. Conta um pouco a tua infância e como isso reflete hoje, já que você é uma vereadora num município importante como Cacilândia. Exatamente, Benhur. Nós crescemos nesse ambiente familiar, né? Em Cacilândia? Lá em Cacilândia, eu sou nascida e criada em Cacilândia. Eu tenho um tio que já é falecido, que ele foi deputado por 7 mandatos, Valdomiro Gonçalves. Foi deputado comigo. Olha que bacana. Fomos deputados de 94 até 98. Olha só que bacana. Foi promotor de justiça, né? Sim, isso mesmo, exatamente. Valdomiro. Então a gente tinha uma referência política na família muito forte e a minha mãe não negou esses princípios também. Então a gente foi criado nesse ambiente onde a nossa família ela sempre estava servindo a nossa comunidade. A minha mãe foi vice-prefeita e teve uma atuação muito boa na época do mandato dela e ela sempre foi uma figura feminina muito forte na minha cidade. O meu pai também sempre participou do sindicato rural. Então eu, junto com os meus irmãos, eu sou a filha caçula. Nós somos em 5, somos 4 irmãos de sangue e uma de coração. Então, nós fomos criados nesse ambiente onde a nossa família sempre estava dedicando a vida a ajudar a nossa cidade de alguma maneira. Isso é importante para quem está acompanhando a gente, porque a política, o político, no caso a política, tem essa dimensão de servir a comunidade, né? Eu sempre penso isso, né? Sim. O cidadão está preocupado com a família dele. Agora, quem é chamado para a política tem que preocupar, o coração é maior, né? Tem que cuidar de toda uma cidade. E você vê na tua mãe como vice-prefeito, e fica imaginando, isso foi no século passado, né? Sim. Uma mulher já tão atuante assim. Exatamente. O mandato dela começou, se eu não me engano, em 97. 97, E na verdade, é isso que você falou, é a questão de um chamado. Existem algumas pessoas que ela tem um chamado talvez para cuidar só da família dela, mas existem outras pessoas que têm um propósito, que realmente quando a pessoa ela cumpre esse propósito, ela faz isso de uma maneira muito simples, né? E para nós, a gente via a minha família fazendo isso de uma maneira muito fácil. A minha mãe com 17 anos, ela se mudou para Cacilândia, em uma fazenda, Benhur, que até hoje é dos meus pais, e ela começou a servir ali sendo professora, dando aula para as crianças, ensinando as pessoas a ler e escrever onde não tinha nem escola. Então, ela sempre usou a vida dela para servir ao próximo. Então, não tinha como a gente ser diferente, porque a gente viu isso, a gente se espelhou nisso e a gente se tornou, muitas pessoas falam, né? Nossa, falam para minha mãe, vê agora a sua caçula seguindo os passos políticos, né? Eu sou a única que me envolvi com política, dos meus irmãos. Então, todo mundo vê a referência da minha mãe na minha vida e para mim é um privilégio hoje
poder ter ela como referência. E você foi bem privilegiado porque você tem uma mãe professora, exatamente, uma mãe vice-prefeita, que são atividades que lidam muito com as pessoas, sim, né? Sim. Sua casa era muito cheia, você lembra? Muito cheia. Nós fomos criados nesse ambiente, era uma fazenda, tinha uma vila ao lado, porque tinha um frigorífico, né? Então nós fomos criados vendo que a nossa casa sempre foi utilizada para servir a todos. Bem, uma história muito interessante, a minha mãe, o primeiro carro que ela comprou foi uma perua Kombi, porque ela tinha que levar os meus irmãos na escola, então ela já aproveitava o veículo para levar todas as crianças da região também. Numa época que não tinha transporte escolar obrigatório como é hoje, mal né? tinha escola na época, né? Muito interessante essas histórias, não tinha né? muitos médicos na região, então quando ela tinha que ir ao médico, era na região do interior de São Paulo, ela já levava todo mundo que precisava. E ela que ia dirigindo? Sim, ela ia dirigindo. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu aqui agora. Como é que teu pai lidava com esse empoderamento da tua mãe? Nós estamos no mês da mulher. Sim, e nós sabemos que discutir o mês da mulher é discutir com nós homens também. Porque, é claro, a mulher tem que se conscientizar, saber que é cidadã, denunciar, e nós homens temos que fazer uma autocrítica, nós somos privilegiados. Exatamente. Como é que teu pai lidava com o poder da tua mãe? O que você falou é muito bacana em relação a isso, né? Esse tipo de assunto tem que ser tratado pelos homens também. Muitas vezes só as mulheres fazem campanha, né? Para essa questão do respeito da igualdade, mas isso tem que partir também do homem. E uma coisa que nós, filhos, sempre observamos, muito bonito, de exemplo para nós, né? É a questão do meu pai. O respeito e incentivo que ele tinha por ela. Meu pai sempre foi aquele homem que estava ali em casa, cuidando das finanças, cuidando da fazenda, enquanto a minha mãe foi vice-prefeita, atuou como professora, levava as pessoas para se cuidar. A minha mãe, para você ter noção, bem, hoje o Lar dos Idosos de Cacilândia é referência no Brasil inteiro. Ela ficou 19 anos à frente do Lar dos Idosos e ela construiu um lugar que é praticamente um hotel fazenda para os idosos. Então, nós tivemos o nosso pai sempre impulsionando ela e, ao mesmo tempo, também tendo, né, as ocupações dele, não se anulando, respeitando muito, incentivando, mas também fazendo o papel de ser a base, o esteio da família. Então, a gente se admira muito também o meu pai. Um depoimento desse vai por 1000 palestras, né? Então, você que está nos acompanhando, olha, tá vendo aí, né? Tem homem que se incomoda quando a mulher ganha mais. Sim. Quando a mulher brilha mais, quando a mulher tem seu próprio, né, capacidade de se financiar, é errado, né? Você está mostrando aí como que é uma história de cumplicidade. E outra coisa que você tocou um ponto muito importante, divisão de tarefas, né? Porque a pandemia mostrou, né, que a gente já sabia, né? Mas como o trabalho feminino duplicou na pandemia, né? Com certeza. Impressionante ainda. Como a gente... todos em casa, né, mostrou exatamente isso. Mas o papel do homem é estar ao lado da mulher, né? Da mulher estar ao lado do homem. Então, eu acho que assim, que isso vem de princípios, tem que ser discutido esse assunto, mas é muito bom quando a gente vê essas referências masculinas respeitando e impulsionando. Puxa, isso dá então, eu tendo o meu pai também, eu vendo ele, que ele impulsionava a minha mãe, com certeza, hoje ele faz isso comigo. Bem, é muito bacana ver quando meu pai chega, todo orgulhoso de ver a filha atuante no cenário político da cidade, e ele é um dos meus maiores incentivadores. Que ótimo. Sumara, e você depois veio estudar em Campo Grande? Aonde você estudou aonde? Eu estudei aqui no Colégio Dom Bosco, eu fiz colegial, porque a cidade do interior ela não tem um estudo muito bom. Hoje já é outra realidade, né? Mas graças a Deus. Geralmente termina o ensino fundamental, vem para o ensino médio. Sim, eu vim para o ensino médio aqui e eu me formei em fisioterapia aqui, na Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou professor lá. Olha que bacana. No curso de Direito, nossa gloriosa. Quando eu me formei era FUCMAT. O pessoal mais antigo vai lembrar. Exatamente. FUCMAT, né? Mas você já é da era da UCDB. E você fez fisioterapia. Por quê? Eu até já te digo, eu te pergunto, eu sou fã das fisioterapeutas. Porque eu gosto de praticar esporte, então vira e mexe, eu me machuco. Então eu sempre estou me recorrendo a alongamento, já fiz pilates, enfim, eu admiro muito. Por que você escolheu a fisioterapia? Fisioterapia era uma profissão nova na época. Hoje a gente já vê inúmeras faculdades no estado, né, nas cidades, mas na época, em Campo Grande, só tinha fisioterapia na UCDB. No estado quase não tinha faculdade. E na minha cidade só tinha 2 fisioterapeutas. Então era um curso novo, quando eu fui prestar vestibular eu procurei entender um pouco mais. E quando eu me formei no ano de 2000, foi aí que foi o boom da fisioterapia, começou a abrir novas faculdades. Então eu me formei aqui e já fui direto para a minha cidade, abri clínica lá, que eu tenho até hoje, já faz 20 anos que eu atuo na minha clínica. E é uma profissão que me dá muito gosto também, porque eu também posso usar bem a minha profissão para servir mais ainda a comunidade. Eu tenho trabalhos, por exemplo, como fisioterapeuta voluntária,
Eu atendo atletas quando eles praticam de alguns eventos de esportes. Eu uso a minha profissão, eu tenho um projeto que chama Vida Ativa, onde 2 vezes por semana eu vou até uma quadra de uma escola municipal e dou um treino funcional de maneira gratuita à população. Então, eu gosto muito da minha profissão e, ao mesmo tempo, eu também utilizo ela de alguma maneira para estar servindo a minha cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, depois vamos, na segunda parte, conhecer um pouco mais desse teu lado ligado ao esporte, o Projeto Princesas, a tua atuação como vereadora. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, personalidades com a vereadora Sumara de Cacilândia. Vamos lá então com o programa Personalidade Especial nesse mês de março, né? Recebendo aqui para nosso engrandecimento, que estou aprendendo muito. A gente tem tudo que aprender, né, pessoal? Prestar atenção nas coisas, conversando aqui com a vereadora de Cacilândia, vereadora do PDT, vereadora Sumara Ferreira Leal. Vereadora, no primeiro bloco a gente... Você contou da tua infância, essa efervescência que era a tua casa, tua mãe atuando como vice-prefeita, teu pai solidário, dando exemplo, né, de respeito ao sucesso feminino. E aí, você estava dizendo, vou chamar de você, que você é muito jovem. Sim, com certeza, obrigada. Você fez faculdade de fisioterapia, abriu uma clínica. Vamos um pouco essa parte do esporte que você chegou a fazer menção. Você estava me dizendo que você já fez curso de liderança esportiva. Explica um pouco para quem nos acompanhando como é que funciona essa coisa, porque eu achei muito legal, de liderança esportiva. Isso mesmo, Ben-Hur. Eu sempre gostei muito do esporte, o potencial que o esporte tem de unir as pessoas, de aproximar. Ele une até países que estão em guerra, de repente na época do esporte eles param, né? Devido ao esporte. Então, o respeito às pessoas que o esporte traz, isso é muito bacana. Então, eu comecei a fazer cursos através da Coalizão Brasileira de Esportes, que é ligada à Coalizão Internacional. E eram cursos de liderança em ministérios esportivos, onde a gente utiliza o esporte ou técnicas esportivas de recreação para atrair as pessoas, os jovens, para a gente poder colocar princípios, tirar as pessoas da rua, das drogas, falar sobre princípios familiares, de inclusão social. E eu comecei a fazer esses cursos para que eu pudesse atuar na minha cidade, mas de repente eu fui chamada para participar da liderança dessa coalizão brasileira de esportes. Então nós atuamos como líderes do Centro-Oeste e aí nós passamos a dar treinamentos também para outras cidades. Que ótimo. E que tipo de esporte? Todos os tipos de esporte. A coalizão ela trabalha desde esportes de alto nível e alta performance até uma simples recreação. Então depende da sociedade onde que você vai estar. O importante é usar essa prática esportiva para a inclusão social, para falar sobre respeito, sobre o amor ao próximo. Então, por exemplo, na nossa cidade, Ben-Hur, um evento muito bacana que nós fizemos, porque lá não tem muito campo esportivo, mas o rodeio é muito forte aqui no Mato Grosso do Sul e principalmente no interior. Então nós fizemos um impacto chamado Impacto do Cowboy, onde na época da Festa do Peão, nós montamos uma equipe, eu como fisioterapeuta montei um centro de atendimento a todos os atletas que montavam, montamos alojamentos para eles e durante o evento nós íamos até lá, fazíamos escultura de balão para as crianças, nós servíamos café durante a madrugada para as pessoas que estavam trabalhando. Então, na verdade, o esporte é só algo para conectar as pessoas para que elas possam servir umas às outras, amar, fazer a diferença na sociedade. O esporte é uma desculpa que a gente tem para fazer o bem para o próximo. E não precisa nem ser desculpa, né? Tem que ser uma fonte mesmo de prazer, de disciplina, né? Porque a pessoa tem que ter... Claro, muita gente leva o esporte como só entretenimento, que também acho que é legal, mas tem que ter disciplina no esporte, né? Mas agora me chamou a atenção, quero até agora, fiquei curioso, na questão dos cowboys do rodeio aí. Você como fisioterapeuta, tem exercícios próprios para quem vai montar? Como é que funciona isso? Ben-Hur, o atendimento era maravilhoso, tanto é que na época foi até falado em todo o Brasil em relação a isso. Nunca se houve em eventos esportivos de rodeio uma atuação como a nossa de fisioterapeuta. Os atletas machucam muito, eles se lesionam na hora da montaria. Então os atletas de boi, eles se lesionavam muito a parte do cotovelo, porque eles fazem muita força. Então no outro dia eu passava o dia todo atendendo eles com técnicas de liberação miofacial, que o resultado é na hora. Então eles podiam montar com mais qualidade. Então a gente dava mais qualidade à montaria, porque eles iam com menos dor. Atletas de cavalo têm muita dor na coluna, porque o impacto da coluna é muito grande na hora do rodeio. Então no outro dia tinha uma fila, né, de todos os peões e eu passava o dia todo atendendo para que eles fossem à noite pro rodeio. E você ajuda a quebrar uma cultura
que liga muito virilidade a não se cuidar, né? Exatamente. Tem muito cara que quer ser viril, não é um médico, não, comigo... De e você forma mostrou ao alguma. contrário, né? Sim, Qualidade de vida, sim. bem-estar, isso é ser viril. Quem Sim. se cuida é viril cuidar também. da saúde, cuidar saúde, do corpo, né? exatamente. E paralelo a isso, você me contava também, estava lendo um pouco sobre a sua história, você criou um projeto chamado Princesas. Isso. É no plural mesmo? É Princesas? Princesas, isso. Explica Projeto um pouco Princesas. como é que funciona esse projeto. Porque lida com mulheres vítimas de maus tratos, de abuso. Isso exatamente. Bem, o Projeto Princesas, na verdade, ele nasceu aqui em Campo Grande, através do GCE, que eles têm uma ONG que chama ID, e eu tive o privilégio de conhecer o GCE num dos treinamentos de liderança. E ele me falou sobre o Projeto Princesas, me passou o treinamento, então ele me autorizou a montar em Cacilândia. Então, o Projeto Princesas, nós atendemos mais de 70 meninas há mais de 5 anos em Cacilândia, e tomou uma proporção muito grande na minha vida e na vida de todos os voluntários. É uma equipe de voluntários, nós nos encontramos semanalmente com essas meninas. E que idade essas meninas, geral? A partir de 11 anos de idade, porque os temas são mais sérios. E o que nós queremos trabalhar com isso? O resgate da identidade delas. Muitas foram vítimas de abuso sexual, maus tratos, violência. E, bem, nós tentamos mostrar que elas podem sair desse ciclo. Muitas pessoas, quando elas estão inseridas em um tipo, né, de sociedade, ela simplesmente acha que é aquilo que a vida tem para ela. Eu até dou o exemplo para elas, eu gosto muito de falar desse exemplo, que eu vi um documentário de uma criança que ela foi nascida com a família ribeirinha e ela... 6 meses durante o ano eles moravam dentro de um rio e durante 6 meses de seca eles viviam à margem do rio e a única coisa que eles faziam era pescar para sobreviver. E o repórter perguntou para a criança o que ele queria ser quando ele crescesse. E ele disse, eu quero ser pescador igual meu pai. Ele foi condicionado a achar que aquilo era o máximo que a vida tinha para ele. E eu vejo que muitas vezes as meninas, as adolescentes, elas são criadas num lugar onde as mães são mães solteiras, começam a ter filhos com 12, 13, 14 anos de idade, usam drogas, bebem, não trabalham e não se valorizam. Então, o Projeto Princesas nós tentamos resgatar e retirá-las desse ciclo, que olha, vocês podem sim ser a protagonista da sua própria história. Você pode estudar, você pode se formar, você pode se valorizar, se amar. Então nós mostramos essa questão da identidade, de quem elas são. Sumaré, nessa equipe de voluntárias no Projeto Princesa, tem psicólogos também, porque não é fácil romper esse ciclo da violência, né? A pessoa que sofre um abuso, primeiro que ela tem dificuldade até de relatar, né? Exatamente. Até de assumir. E é tão violento que as pessoas às vezes acham que a culpa é dela, né? Sim, exatamente. É incrível, o violentador, ele atinge você no ato e durante toda a sua vida. Você não... Como é que vocês fazem para destravar, para que essas pessoas possam recuperar a sua dignidade? Benhur, isso é algo muito sério, né? E muito pouco falado. Então essa questão, por exemplo, tanto do abuso sexual, do abuso... emocional, né, que muitas pessoas são condicionadas, o abusador, ele permite com que a vítima, ela acredite que ela realmente seja a culpada. Só que a sociedade também fala isso. Muitas vezes nós escutamos falar assim, mas olha a roupa que ela estava usando, foi ela que provocou, ela queria, ela pediu para ser violentada. Mas isso é o cúmulo da violência, né? Absurdo. A culpa é da vítima, não do agressor. Exatamente. A gente não pode aceitar esse tipo de... E você sabe, me permite até te interromper, que eu fico indignado, porque eu sou pai de 2 meninos e uma menina. Como todo ser humano vindo de uma mulher, eu sempre me pergunto, em que momento os homens perdem essa capacidade de não se conectar com o feminino, já que todos nós viemos do feminino, né? Exatamente. Viemos do útero feminino, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. O cara mata a mãe dos filhos dele, o cara tortura o cara. E mais, me permita, até para te perguntar, a questão do abuso é muito feito por pessoas próximas, né? Às vezes é um tio, um padrasto, às vezes até o pai, um avô, né? Geralmente, são pessoas que estão muito próximas. E o pedófilo, ele faz de tudo para que ninguém perceba. E a vítima, como ela é uma criança, ela não tem força para procurar ajuda. Então, é uma área, Benhur, que é uma das áreas que eu mais atuo hoje, em relação a isso. E mostrar exatamente isso, que ela não foi culpada em nenhum momento. Só que também, muitas vezes, Benhur, como eu passei por muitos traumas da minha infância, e eu consegui superar, porque o que eu vejo na maioria das vítimas de abuso sexual ou de outro tipo de violência, elas ficam presas naquilo o resto da vida. E assim como eu me libertei de vários traumas que eu tive e a minha vida mudou, eu mostro para elas que elas precisam sair daquele ciclo
daquele ciclo de ser vítima e ser protagonista. Infelizmente não tem como voltar. Se o abuso aconteceu, se ele está acontecendo, nós tomamos providências jurídicas, judiciais, para que essa criança ou adolescente seja tirado desse meio, mas se já aconteceu, o trabalho que nós fazemos é de ensiná-las a superar esse trauma, não se sentir culpada do que aconteceu e ela tomar novos caminhos, o caminho de se amar, de se valorizar e de entender que ela tem sim uma identidade diferente daquela de ficar presa ao passado. Ótimo. Depois vamos voltar a esse ponto, mas eu quero aproveitar, nós estamos caminhando um pouco para a nossa fase final da nossa conversa, Sumara, mas isso tudo, a militância lá do esporte, o Projeto Princesa, essa coisa que veio lá da tua mãe, né? Sim. Fez você ir para a política. Exatamente. Disputou a eleição, tá, amigo? Teve mais de 500 votos. Isso. E hoje é vereadora em Cacilândia. Quero te perguntar o seguinte, e aí? Na política, como é que é, hein? Como é que os homens se tratam? Eles já aceitam a liderança feminina? Ou você é aquele tipo que contar na reunião, você vai falar, te interrompe? Como é que conta pra gente? Pode abrir o verbo aqui. Aqui é a TV Assembleia, a personalidade é para as pessoas. Como é que é uma mulher na política lá em Cacilândia? Benhur, isso foi muito assustador para mim. Eu sempre fui muito atuante, como você viu, né, em todos esses aspectos da sociedade. E quando eu parti para a política, eu achei que seria também mil maravilhas e que a gente teria esse respeito como eu sempre tive. Mas, infelizmente, na política, a violência de gênero é muito grande ainda contra a mulher. Eu senti muito, eu me assustei, eu fiquei até um pouco sem chão em relação a isso, me senti podada. Dá alguns exemplos pra gente, só porque tem gente que está nos acompanhando que é mimimi, não sei. Conta pra gente, conta pra quem está nos acompanhando, onde você se sentiu mais agredida como mulher, e mulher vereadora, você tem poder. E o poder que você tem é o poder sagrado que vem das urnas, né? É o poder da democracia. Você representa uma parte da comunidade. Já teve esse casos abertos de discriminação contra você? Teve casos de pessoas que chegaram para mim e falaram coisas no tipo: ah, vereadora, essa reunião você não precisa ir porque só vão homens, e então você como vereadora não precisa estar lá porque você é mulher, deixa para você ir na próxima. E eu fui eleita para ser vereadora e representante da população da minha cidade, independente do meu sexo, Benhur. Então, se é uma reunião para vereadores, se é uma reunião para autoridades políticas, não importa se eu sou mulher ou não, eu tenho o direito de participar. Eu já fui chamada, por exemplo, estava em uma reunião importante, somente de homens, e eu estava ali explanando um caso que precisava ser resolvido, e uma determinada autoridade política virou e falou que eu só tinha interesse em resolver aquele caso porque eu tinha interesses sexuais na pessoa que eu estava representando. Que isso, e Sumara, falam isso abertamente. Olha, eu fico com vergonha alheia como homem. Exatamente. De imaginar que alguém é capaz... Imagina você que é uma pessoa pública, que sabe se defender. Exatamente. Quem te falou essa frase, imagina por aí o que não fala, né? Exatamente, é muito difícil isso. Isso faz com que afaste cada vez mais as mulheres da política. Porque uma coisa, Benhur, eu sei me defender, eu sei o valor que eu tenho e eu sei qual é a minha função ali como vereadora. Mas uma coisa é que muitas mulheres elas não estão preparadas e aí acabam que elas se afastam desse ambiente político que cada vez mais nós devemos avançar sim, por conta dessa questão, dessa violência de gênero. E é algo que tem que ser discutido pelos homens. Ótimo. Mas para a gente também não encerrar falando só de problemas, quer que você conte também a tua satisfação de ser vereadora? Você relatou 2 casos de violência, de falta de educação, de machismo mesmo. Vamos falar o português correto, de machismo. Agora quero que você conte para a gente coisas como vereadora, como mulher. Você é mãe? Sou mãe, tenho um filho de 17 anos. 17 anos, foi mãe nova, né? Sim. Enfim, que você conta para a gente então o que também é o sabor de ser vereadora, uma mulher atuante. O que algum episódio, alguma coisa que você acorda de manhã e te motiva, Sumara? Na verdade, 90% do meu trabalho me motiva. Esses casos são casos isolados. Mas por onde eu passo, Benhur, isso é muito bacana. Eu recebo mensagens, as pessoas me param na rua, porque elas observavam já o meu trabalho, elas já sabiam da minha atuação. Então agora elas se sentem muito bem representadas. Porque uma coisa que muitas pessoas falam é que mulher não vota em mulher ou que mulher não apoia a mulher. Isso não é verdade. Por onde eu tenho passado, a cidade em si, todos têm me elogiado, todos têm vindo até mim, me pedido para resolver problemas. Então, é um privilégio, até como política, nessa questão com alianças com deputados, com governadores, com senadores. E eu vejo que eu tenho desenvolvido um bom trabalho e a minha cidade está feliz com isso, com essa atuação. E isso me dá força para continuar buscando melhorias para a minha cidade.
Tá certo, então, tá vendo aí o foro? Olha, não sei não, olhei pra Sumara aqui e senti que tem pegada, hein? Tem futuro, tem futuro, já tem presente, né? E com certeza vai ter um futuro glorioso. Quero agradecer imensamente a vereadora Sumara Ferreira Leal, lá de Cacilândia, veio aqui, né, com a maior disposição de atender a TV Assembleia, e também agradecer a sua audiência. Você vê, tomara que você tenha aprendido, né? E a gente como pai, como educador, enfim, mesmo que você não tenha, nosso papel é tornar cada vez a convivência humana mais agradável. E pessoas como você, Sumara, fazem muito, porque enfrenta, né, bate de frente com aqueles autoritários que não aceitam o papel da mulher. Obrigado, Sumara. Muito obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher, que seja um dia de luta, de celebração. Muito obrigada. Muito obrigado a você que prestigia muito personalidades. Um abraço e até uma próxima oportunidade com Personalidades.